Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Benedito Costa Neto. Para quem não me conhece, está chegando agora. Nós vamos ter alguns colegas novos nesse semestre com a gente. Sejam bem-vindos. Para quem já está comigo, continuamos o ano e agora vamos entrar no segundo semestre. O segundo semestre, assim como o primeiro semestre, é dividido em duas partes. Primeiro bimestre, segundo bimestre, ou primeiro trimestre, segundo trimestre. No primeiro bimestre, nós vamos ver, e o objetivo desse vídeo é justamente falar sobre o que nós vamos ver esse semestre. No primeiro bimestre, nós vamos ver o que é uma resenha, muito importante no meio acadêmico. E no último bimestre, no final do semestre, nós estaremos vendo. Cuidado com o gerúndio, tá, mas esse gerúndio está certo. Nós estaremos vendo textos argumentativos. Eu conversei com o professor Iulo durante as férias de vocês, as férias mais esquisitas que a gente já teve na vida, não é? E nós decidimos que nós vamos então fazer essa divisão que deu super certo ano passado e nós vamos repetir esse ano. Como as aulas continuarão remotas, agora eu creio que todo mundo meio que aprendeu mais ou menos o caminho da roça, tanto os professores quanto os alunos. Eu continuarei colocando os conteúdos nas nossas aulas semanais de segunda-feira e nas aulas quinzenais de quarta-feira. Talvez a gente precise fazer algum ajuste ou outro no meio do caminho. Talvez um professor ou outro precise de um dia mais, um dia menos. Enfim, a gente faz esse ajuste também. Mas sempre eu terei colocado, espero conseguir fazer isso antes das aulas antes dos dias das aulas, colocar o material disponível para vocês. Então, esse vídeo ele diz respeito à aula do dia 3 de agosto, que marca o início do bimestre, do semestre. Para as poucas pessoas que resolveram fazer a prova substitutiva, valeria lembrar que nós temos até o dia 8 de agosto para colocar as notas, e eu gravarei um vídeo também falando dessa prova. Amanhã também, espero que alcance vocês ao longo do dia, 2 novos vídeos, fora esse. Eu vou colocar 2 vídeos falando das provas que nós fizemos no segundo bimestre. No primeiro vídeo eu falo mais das questões da correção da prova, dos critérios de correção da prova, relembrando esses critérios, dizendo que os critérios estavam escritos na prova, que eu também já tinha falado isso em outras aulas. Um ou outro acadêmico teve dificuldade para acessar algum material, eu também falo disso. Mas eu falo especificamente da questão maior da prova, da questão valendo 7. No outro vídeo, eu falo da outra questão também valendo 3, mas eu reforço algumas questões, alguns conceitos que já tinham aparecido no primeiro semestre, principalmente no primeiro bimestre, ainda lá atrás, nas aulas presenciais. Eu reforço alguns conceitos, imaginando que um ou outro conceito ainda não ficou, não é que não ficou claro, eu acho que não ficou marcado na memória de alguns acadêmicos. Então eu explico novamente o que é gramática culta, o que é gramática normativa, o que é norma culta, o que é norma padrão, o que é gramática natural da língua, o que é uma língua natural, o que é língua materna. Então são 2 vídeos de mais ou menos 30 minutos, espero que vocês vejam. Eu também teço alguns comentários lá sobre quem tem dificuldade para acessar material. Basta falar comigo, não precisa nem ir direto para a coordenação, basta falar comigo que eu mando o material. Teve um material lá que muita gente não conseguiu abrir. Eu estou tentando, na medida do possível, mandar o material também por WhatsApp, né? Embora não seja exatamente uma função dos representantes de sala fazer esse papel, ter esse papel. Mas é uma maneira de 99% da turma ter acesso ao material, exceto aqueles que fazem DP ou que não, por um motivo ou outro, não conseguiram sequer conhecer os colegas da turma. E agora com a pandemia fica meio difícil. Antes de começar a explicação da aula do dia 3, eu gostaria de lembrar o seguinte: a Rússia, talvez ela comece já a aplicar a vacina
ainda esse ano, no segundo semestre, setembro, outubro. Isso não quer dizer que no Brasil também. Também não quer dizer que a aplicação de vacinas, que é um número muito menor que o número de habitantes desses grandes países, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia. Então, muito provavelmente, as vacinas não cheguem para a gente de acordo com aquela esperança que a gente tinha de a vacina chegar logo. Né? Havia algumas previsões muito otimistas falando da vacina chegar em outubro, em setembro. Acho que não vai dar, a gente já está em agosto. Outra situação que ocorre é a Inglaterra, os Estados Unidos, a China, também tem corrido atrás de outras vacinas. Há mais de 20 possibilidades de vacinas diferentes mundo afora. Mas isso não quer dizer que as vacinas nos alcancem ainda agora. Então nós não sabemos quando que as aulas vão retornar presencialmente. Então, por favor, fiquem de olho nos informativos da universidade, leiam lá os e-mails com os informativos. Os informativos vêm com um número e seria interessante que os informativos alcançassem a todos. Né? Às vezes eu percebo que um acadêmico ou outro não lê o informativo e ele traz uma reclamação que estava escrita, estava explicada no informativo. Não leu, ok, tudo bem. Né? Mas vamos tentar ler os informativos e verificar se as aulas retornarão presenciais ou elas continuarão assim na forma remota. No dia 3 de agosto, a gente começa uma discussão sobre resenha. E o que é resenha exatamente? A gente ouve tanto falar em resenha. E se você for procurar no Google, se você googar resenha, você vai encontrar um monte de gente falando de resenha, algumas falas, algumas descrições, algumas definições de resenha são estapafúrdias, são absurdas. Então, muito cuidado com aquilo que você vai encontrar no Google. Embora eu não seja dono da verdade, eu preciso lembrar vocês que o Google e a internet é um território de ninguém. Então, qualquer pessoa pode chegar no Google, montar uma aula, falar alguma coisa, e às vezes não há um aprofundamento linguístico, técnico, teórico sobre o que o sujeito está falando. Então, gente, eu vou só tentar desligar aqui o barulho do meu computador. Tá? Então nós temos assim, há muita coisa sobre resenha que vocês vão encontrar na internet. Então cuidado. A resenha é um gênero de escrita, é um tipo de escrita, como a bula de remédio, como o bilhete, como um e-mail. É um gênero, um tipo de escrita. E para que serve a resenha? Então a resenha serve para apresentar algo, apresentar um livro, apresentar um filme, apresentar uma peça teatral, apresentar uma exposição, apresentar algo que um sujeito vá ler, vá ver, vá usufruir, vá fluir sobre elas. Eu posso ter resenhas de vários tipos, sobre vários assuntos. Eu posso ter uma resenha sobre um restaurante. E aí a resenha vai ser sobre o lugar em que você vai experimentar um determinado prato, uma determinada comida, um determinado estilo de comida. E vai ser também sobre essa comida. Então tem uma apresentação. E, óbvio, quando eu apresento um filme, eu apresento um livro, eu apresento uma peça de dança, eu apresento uma peça teatral, eu apresento um restaurante, ou eu apresento, por exemplo, um roteiro de viagem, obviamente eu tecerei alguns comentários sobre isso. Então, uma vez que eu teço comentários sobre um objeto qualquer, o livro, o filme, essa obra aqui, essa outra obra aqui, eu posso fazer uma resenha crítica sobre esse artista aqui, enfim, que eu até preciso colocar na parede. Então, a resenha ela tem como objetivo apresentar algo. E, como o próprio nome diz, se ela apresenta algo, ela pode ser uma resenha crítica. Então nós vamos ter que a resenha pode ter esse papel também de fazer uma crítica. E o que é exatamente fazer uma crítica do ponto de vista intelectual, do ponto de vista formal?
ou do ponto de vista do lugar onde nós estamos nesse momento, que é uma universidade. Fazer uma crítica é fazer uma análise, não é falar mal, sentar a lenha, dizer absurdidades da coisa, dizer que a coisa é ruim. Não é isso. É fazer uma análise, uma investigação, para que o leitor, o espectador, o cinéfilo, o amante da dança, o amante da culinária, o amante da viagem, tenha o mínimo de acesso ao objeto que ele alcançará no futuro. Por exemplo, eu vou ler um livro de poesias. Adélia Prado, que é uma das maiores poetas vivas do Brasil, lança um livro. Alguém faz uma resenha apresentando esse livro e na sua resenha ele diz quem é Adélia Prado, ele diz o que a Adélia Prado já escreveu e ele comenta, por exemplo, que aquele livro que a Adélia Prado está lançando nesse momento difere dos outros ou segue uma mesma linha ou ainda tem traços com outros livros dela, ou faz um diálogo com o poeta preferido dela, que é o Carlos Drummond de Andrade, com o qual ela dialoga muito. Isso é uma resenha. Agora, a resenha, ela não é um gênero puro da escrita. Eu não vou chegar aqui e dizer para você, olha, a resenha, faça assim, assim, assim. Eu até vou poder indicar para você qual o caminho que você vai seguir ao fazer uma resenha. Mas a resenha, ela não é um gênero puro, e talvez seja um dos gêneros mais espúrios que há. Desculpa o trocadilho ruim, mas talvez seja um dos gêneros menos puros que há. Vou dar alguns exemplos. Você deve ter visto, se você procurou algum filme na internet, você deve ter visto lá o site Rotten Tomatoes, os tomates podres, que é um site que organiza, que agrupa, eles usam o verbo agregar, não use isso. É um site que agrupa, que alinha, que coloca, que enumera críticas, resenhas, análises, apresentações sobre determinados filmes. Ah, então você não gosta da Marvel, ou você gosta da Marvel, ou você prefere outra coisa qualquer. Aí a Marvel lança um filme, aí você vai lá, digita o filme, vai aparecer nesse site, Tomates Podres, e lá alguém faz uma apresentação sobre esse filme. Lá você vai encontrar alguns textos, algumas inscrições, algumas escritas. Algo escrito que vai ser interessante para você ou não vai ser interessante para você. Vou citar um exemplo. Grande parte dos sites, como Rotten Tomatoes, Tomates Podres ou outros sites de filmes, eles, na verdade, não são feitos para uma resenha, para fazer uma análise, para fazer uma crítica do filme. Até porque eles vivem dentro de um comércio, vivem dentro de uma realidade comercial que talvez até os impedisse de fazer críticas muito ácidas ou falar mal de determinados filmes, embora isso ocorra. Mas você pode ter lá nesses sites apenas uma sinopse. E o que é exatamente uma sinopse? Uma sinopse é um resumo do filme. Então você vai ter o filme lá, ou uma série que tem uma história de um detetive super problemático, que tem lapsos de esquecimento, lapsos de memória, mas ele é um bom detetive e ao longo do filme, ao longo da série, ele desvenda um crime ou vários crimes. Isso é uma sinopse. Nada mais, nada menos é do que um resumo daquilo que o cinéfilo, o espectador, o telespectador vai encontrar quando ele assistir a esse filme ou a essa série. Então hoje, essas grandes empresas de streaming, como Netflix, etc., eles têm dezenas de séries. Então você vai encontrar lá no site da Netflix pequenas sinopses das séries ou dos filmes para você ter acesso. E fora da Netflix você vai encontrar sites especializados nessas sinopses, nessas críticas, nessas resenhas. Então, qual a diferença de uma sinopse para uma resenha? Então, a sinopse ela tem mais a ver com um resumo. A função da sinopse, em particular, ela não é exatamente fazer uma análise do filme. Agora, a sinopse, ela também pode ir andando para cá, para o lado direito, e ela atingir aquilo que é típico da resenha.
Então, eu não sei se você já comprou livros pela estante virtual. Não estou fazendo propaganda aqui dessa empresa. A estante virtual, que já pertenceu à Livraria Cultura, agora não sei se é o Magazine Luiza, ou sei lá quem comprou essa empresa, ela vende livros. Ela vende livros usados, ela vende livros novos, como o Submarino faz, ou como outras empresas mundo afora também fazem. Então, você clica lá, eu quero o livro do Derrida, do Jacques Derrida. Aí você vai lá e digita Jacques Derrida. Vai aparecer uma lista imensa de livros do Jacques Derrida, em português, inglês, espanhol, italiano, alemão, francês. E às vezes você clica lá no conteúdo. E lá no conteúdo você tem uma sinopse, que é o resumo do livro. Mas às vezes você também tem um texto que é um pouco maior que a sinopse, que ele faz uma análise do livro. Então, ele analisa para você, ele já faz um pequeno resumo do livro com os tópicos principais, e ele já, de antemão, faz uma pequena análise do livro, então ele está se aproximando de uma resenha. Então, que diabo é uma resenha, afinal de contas? Uma resenha é um texto que está entre o resumo, a apresentação e um texto crítico. Vamos pensar assim, numa mistura dos dois. Então, eu vou fazer uma resenha para vocês de um livro do Michel Foucault. Então, me convidaram, falaram, professor Costa, você pode fazer uma resenha para a gente desse livrinho aqui, que é um dos mais importantes do Michel Foucault, que é A Ordem do Discurso? Eu digo, posso, eu vou fazer uma resenha. A resenha geralmente começa com uma apresentação. Então, este livro, chamado Ordem do Discurso, foi uma fala do Michel Foucault que ele pronunciou no dia tal, no ano tal, de 1969. E depois o Michel Foucault, ele mesmo, reescreveu esse texto fazendo alguns ajustes. E a resenha continua. Nesse livro, o Michel Foucault ele faz um levantamento dos grandes tópicos que ele tinha estudado até então. Fundamentalmente pensando na questão do discurso, bem numa questão de forças sociais. O livro é dividido basicamente em duas partes, mais ou menos aqui na metade do livro. Na primeira parte, o Michel Foucault fala dos dispositivos de controle do discurso, e na segunda parte ele faz um pequeno levantamento filosófico de outros autores que trabalharam de forma similar, parecida ou distante da dele. Então, é mais ou menos um resumo do livro, assim por cima, dizendo o que o leitor vai encontrar aqui. Agora, eu posso passar para uma análise do livro. Né? Então, eu vou dizer que Michel Foucault, nesse livro, ele começa falando para ele o que é o discurso, que é uma repetição da voz alheia, mais ou menos isso. E depois ele faz uma separação de dois tipos diferentes de controle do discurso. Os controles que ele chama de externos e os controles que ele chama de internos. Para depois falar de outros tipos de controle que ele não esclarece muito bem quais são. Eu posso também continuar essa análise dizendo que o Michel Foucault compara o trabalho dele até então com outros filósofos franceses, principalmente o Canguilhem, que ele cita aqui. E eu posso dizer também, já sendo um pouco maldoso e já também fazendo uma análise crítica do livro, eu posso dizer que em nenhum momento ele se aproxima ou se afasta, ele sequer cita um dos seus grandes desafetos, um dos grandes pensadores franceses da mesma época, que viveu mais do que ele e que escreveu outras obras, às vezes tocando nos assuntos que estão nesse livro, que é o Derrida. Então, o que é uma resenha? Uma resenha é uma apresentação do livro, ela tem muito a ver com, se eu vou apresentar o livro, eu faço um resumo dele, faço uma apresentação do seu conteúdo, digo uma situação em que o livro foi escrito, por quem ele foi escrito, por que ele foi escrito, algumas situações do lançamento do livro, e depois eu faço uma pequena análise do seu conteúdo. Mas eu não sou obrigado a fazer uma análise profunda do conteúdo desse livro, porque geralmente as resenhas elas são feitas para uma revista,
aquele jornalzinho que você recebe numa livraria, o caso da Livraria da Travessa, o caso da Casa del Libro, que é uma livraria muito boa na Espanha, que os brasileiros têm usado bastante para comprar porque a entrega é rápida, ou ele vai ser feito para ser colocado na internet. Agora, eu tenho outros tipos de resenha, que são as resenhas que vocês vão ver na universidade. Então, que tipo de resenha vocês vão ter na universidade? Algum professor vai pedir para você uma resenha de uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Ele pode pedir um texto grande. Na época da minha faculdade, os professores pediam textos de 20 páginas. Um semestre, cada disciplina tinha que fazer. Né? E essa resenha ela pode ir cada vez mais para o lado da crítica, para o lado da análise, do que exatamente para o lado do resumo e apenas da apresentação. Então, sugestão para vocês: sempre que um professor pedir uma resenha para vocês, primeiro negocie com ele para saber exatamente o que ele deseja desse trabalho. Se ele quer mais um resumo, se ele quer mais uma apresentação, se ele quer mais uma análise crítica dessa obra, etc. Pense bem. Eu fico, às vezes, imaginando, né, por que cargas d'água um professor pediria para um acadêmico do primeiro ano uma resenha sobre um autor extremamente complexo como Walter Benjamin? Ou ele pediria uma resenha sobre um autor extremamente complexo como Wittgenstein ou Lacan, etc. Se o aluno ainda não está preparado para isso, embora não esteja duvidando da sua capacidade intelectual, estou dizendo que isso não é exatamente o que o primeiro ano faz. Então negocie com ele. Eu e o professor Iulo vamos fazer o seguinte: nós vamos trazer para vocês o que é uma resenha. Como se faz uma resenha, eu prometo colocar, dessa vez com antecedência, tipos de resenha para vocês verificarem o que é uma resenha. E aí vocês vão ter exemplos a serem seguidos, que você pode seguir ou não. Mas mantenha em mente que a resenha, né, geralmente ela é um texto de apresentação, então ela tem a ver com a sinopse, mas ela também é um texto de análise, então ela tem a ver também com textos mais profundos, com outros gêneros da área do saber, o TCC, a dissertação, a tese, outros textos filosóficos, sociológicos, linguísticos, psicanalíticos, que são textos analíticos, que são textos que fazem uma análise e para que o leitor, o espectador, etc., tenha uma noção daquilo que ele vai encontrar no livro e um discurso a partir do qual ele possa montar o seu próprio, tudo bem? Se você vai fazer uma resenha, e essa resenha ela é crítica, se ela é uma resenha que faz uma análise, você também precisa de um fundamento, de uma base teórica em cima da qual você vai construir o seu discurso. E desculpe ser óbvio, mas você não vai poder falar de um assunto que você não domina, porque a resenha ela não pode ser feita em cima de achismos, ela não pode ser feita em cima do eu penso que, mas é minha opinião. Eu não posso dizer que eu li aquilo e eu tenho entendimento que ele é equivocado. Uma questão que eu gostaria de trazer já agora, bem antes da gente falar sobre argumentação, a resenha ela tem limites de escrita, da mesma maneira que uma leitura de um livro tem limites de interpretação. Eu não posso ler os autores do direito, da filosofia, da sociologia, da própria literatura, ou mesmo da religião, do jeito que eu quero, do jeito que é o meu entendimento disso. Então, eu preciso de respaldo, eu preciso de autores que embasem a minha maneira de ler os autores que eu terei em mãos, seja da história do direito, seja de uma sociologia do direito, uma psicologia do direito, uma antropologia do direito, o direito romano, o direito medieval, o direito da atualidade, o direito comparativo, o direito do mar, o direito civil, o direito penal, etc. Toda essa vasta área que é o direito, ela vai exigir de mim outras leituras para que eu possa falar dela. Essa é uma pequena introdução para a nossa primeira aula do dia 3. Eu vou preparar uma outra aula para o dia 5
E vou colocando também os demais vídeos para a gente conversando. O meu WhatsApp continua à disposição de vocês. E assim que eu enviar os textos para o AVA, assim que eu subir os textos no AVA, eu vou mandar o link também para as representantes para elas dispararem para vocês. E, além do e-mail, tá? Então tem o texto no AVA, tem o e-mail, tem a representante. É impossível que você não veja esse texto em algum momento da sua vida. Beleza? Fico à disposição. Espero que a gente se veja logo. Estou ansioso para que essa coisa passe, as vacinas cheguem, a gente possa se encontrar, mas até lá continuamos com essa relação virtual. Forte abraço, bom retorno. Espero que as coisas deem certo ou mais certo agora nesse semestre. Fiquem bem.